o nosso palestrante agora da sessão de 1 hora, o professor e pesquisador aqui do INPA, Paulo Orenstein. Paulo ele é bacharel em economia, fez o mestrado dele em matemática na PUC e o doutorado dele em estatística em Stanford. E com experiência em várias empresas, já trabalhou na Google por 3 meses, na Meta também pelo mesmo tempo, e sempre fazendo a ponte entre aplicações, teoria e estatística. O Paulo tem uma série de aplicações em projetos, tanto aplicados quanto teóricos, muito trabalho em estimação robusta de média e vários parâmetros estatísticos, assim como trabalhos com previsão climática, detecção de desmatamento, avaliação de nota de crédito, quantificação de incerteza em exames médicos. Alguns desses trabalhos renderam um prêmio do Google Scholar, Google Research Scholar, assim como o prêmio, esse trabalho específico que eu estava mencionando, médico, rendeu um prêmio de Deployed Application Award da AAAI. E então, assim, o Paulo hoje está aqui para falar com a gente um pouco sobre médias e estimadores, então eu acho que é isso. Passa. Oi, pessoal, boa tarde. Bom, muito obrigado pelo convite, Lucas, pela introdução. Estou bastante animado de conversar com vocês sobre um dos resultados que, para mim, é dos mais mirabolantes, surpreendentes, chocantes desse campo de estatística matemática, que é um campo que me interessa bastante. E não só é um resultado absolutamente chocante, mas também é um resultado sobre uma coisa relativamente corriqueira, que é o ato de tirar médias. Em particular, a pergunta que eu queria que a gente contemplasse juntos hoje é a seguinte: dada uma amostra x1 até xn, independente, vindo de uma distribuição que eu não sei qual é, com uma média μ que eu não sei qual é, como é que eu devia usar a informação da minha amostra para estimar essa média μ? Então, se vocês já fizeram algum curso de probabilidade ou estatística na vida, essa pergunta é bastante razoável. Vocês recebem uma amostra e eu quero estimar a média da distribuição que me rendeu essa amostra. Mas, se vocês não têm experiência com probabilidade ou estatística, eu gostaria de sugerir que vocês pensassem nesse problema da seguinte maneira. Digamos que vocês sejam um aluno nota 8 de cálculo 1. O que isso significa? Significa que se eu der uma prova para vocês de cálculo 1, em geral vocês vão tirar 8, uma coisa perto de 8. A nota é aleatória, às vezes vocês estão num bom dia, tiram 9, às vezes vocês estão num dia ruim, tiram 6, sei lá. Mas se vocês são um aluno nota 8, em geral vocês vão estar tirando essa nota perto de 8. Agora, considere o problema do ponto de vista do professor de cálculo 1 de vocês. No final do semestre de cálculo 1, esse professor tem que dar uma nota para vocês. Como é que ele decide qual nota dar? O ideal era que essa nota refletisse o talento de vocês em cálculo 1. Portanto, se vocês são aluno nota 8, o ideal era que esse professor, ao final, desse a nota 8 para vocês. Obviamente tem um problema, o professor não sabe que vocês são aluno nota 8. Então, o que ele faz? Ele dá uma série de provas, digamos 4 provas ao longo do semestre, e usa, ao final do semestre, a nota dessas 4 provas para decidir qual é a nota final que vocês vão tirar nessa matéria. Como é que isso mapeia no nosso problema? Se vocês são aluno nota 8, é como se essa média μ fosse 8, né? O talento de vocês está sempre, as provas estão girando em torno de 8, e o professor tem acesso a uma amostra, digamos, as 4 provas que vocês fizeram, e ele precisa agregar essas 4 notas de alguma maneira para estimar da melhor maneira possível quem é μ. Esse problema, que do meu ponto de vista é essencialmente um problema de agregação, né? Você tem várias medidas, como é que você agrega todas essas medidas, ele obviamente não é um problema recente. A gente tem se deparado com esse problema há muitos e muitos e muitos e muitos anos. Então, essencialmente, as primeiras recordações que a gente tem desse tipo de problema tem mais de 2.500 anos atrás, e tem a ver com perguntas relativamente curiosas. Então, uma delas vem do Tucídides, há quase 2.500 anos atrás, num episódio da Guerra do Peloponeso, que tinha a ver com a necessidade de contar tijolos. A história, essencialmente, é a seguinte: no meio da guerra, um grupo
de atenienses ficou preso sitiados dentro de uma área dominada por Esparta, que tinha um muro. Esses atenienses queriam escapar desse muro. Então, imaginem um muro muito alto. Então, naquela época, como é que você fazia para escapar? Você construía uma escada grande o suficiente para você jogar por cima do muro e, bom, tentar sair por cima do muro. Qual que é o problema? Bom, tem alguns problemas. Você precisa estimar o tamanho desse muro, né? O que nesse caso era essencialmente contar quantos tijolos o muro tinha. A dificuldade era que você não conseguia chegar perto do muro, porque se você chegasse muito perto, algum dos soldados de Esparta simplesmente, sei lá, atiraria uma flecha. Então você tinha que decidir meio que de longe quantos tijolos você tinha. E mais do que isso, naquela época a gente não tinha óculos. Então não era trivial fazer essa estimativa. Então um general ateniense resolveu o problema da seguinte maneira. Ele pegou uma coleção de soldados e falou: vão todos vocês o mais perto que vocês conseguirem do muro e contem quantos tijolos vocês estão vendo. E aí eles voltaram, digamos que foram 5 soldados. Um voltou e falou 40 tijolos, o segundo falou 45, o terceiro falou 45, o quarto falou 50 e o último falou 80. A pergunta que o general tinha que, digamos, responder era como é que eu agregava esses 5 números para ter uma estimativa do número de tijolos. E o que ele resolveu fazer nessa instância em particular foi usar um número mais frequente. Então, se 2 desses soldados concordam com 45, o que o general ateniense resolveu fazer é falar, bom, todos discordam e 2 concordam com 45, eu vou supor que o tamanho é 45. Isso, em estatística, é o que a gente chama de moda, o número mais frequente na sua amostra, e é uma maneira de resolver o problema que eu coloquei no slide anterior. Um segundo episódio, também na antiguidade, interessante, teve a ver com contar soldados. Aqui já não é mais o Tucídides, era o Homero, mas essencialmente a pergunta era como é que eu descrevo o número de soldados numa frota de navios. E nesse caso o que o Homero resolveu fazer é falar, contar um número de soldados em cada um dos navios daria muito trabalho, seria impossível, mas eu sei que tem um navio que é o maior navio, eu sei que tem outro navio que é o menor navio, eu vou contar um número de soldados no navio de maior tamanho, o número de soldados no de menor tamanho, eu vou somar os dois e dividir por 2. Isso é uma coisa que a gente conhece hoje como o intervalo médio. De novo, é outra maneira de você, dado uma amostra, estimar uma média. Esse problema, eu estou colocando questões bastante antigas, mas é claro que esse problema é super relevante para a gente hoje na modernidade. Um problema, é o de agregação de notas de prova, que eu acho que vocês todos, de alguma maneira, deveriam se importar, ou certamente eu me importo também. Mas existem vários outros. Então, por exemplo, quando a gente fala de casos de dengue ou casos de Covid, você pode imaginar que se a gente fosse olhar dia a dia o número de casos de dengue, num certo dia, digamos, a gente tem 100 casos de dengue, no dia seguinte a gente tem 50, depois a gente volta a ter 105. Seria péssimo se o jornal um dia anunciasse o número de casos de dengue caiu pela metade, e no dia seguinte, meu Deus, os números voltaram a dobrar. Esse grau de calamidade não faz muito sentido. O que a gente faz? Ao invés, a gente fala, deixa eu olhar para o que aconteceu durante a semana inteira, né, os números ao longo de toda a semana, e eu vou agregar esses números todos de uma maneira única, e é isso que eu vou reportar, por exemplo, no jornal. E, de novo, a pergunta é como é que você devia fazer isso. Mais do que isso, se você se importa, por exemplo, com dados econômicos, inflação. No caso de inflação, a gente está querendo encontrar um índice que meça como é que os preços estão variando na economia. Ora, setores diferentes têm preços variando de maneiras diferentes. Mas, no final do dia, a gente precisa de um único número, um índice de inflação que agregue todas essas informações. Então, de novo, a gente volta a ter o mesmo problema. E se você está interessado não em economia, mas em física, você também tem que fazer isso o tempo inteiro. Você quer medir algum fenômeno da natureza, por exemplo, ondas gravitacionais, e você tem um aparelho que mede com alguma imprecisão. O que você faz? Você mede várias e várias e várias vezes, e depois você de novo se vê com esse problema de, dado todas essas medidas, como é que eu vou agregar essas medidas todas em um número só para eu decidir, digamos, sei lá, para medir o fenômeno das ondas gravitacionais, ou se o bóson de Higgs existe, etc. E por último, se você se importa com inteligência artificial, como eu me importo, existe uma série de algoritmos, por exemplo, métodos de Monte Carlo, descida de gradiente estocástica, validação cruzada, que são, digamos, subalgoritmos que você tem que usar
nesses grandes métodos. E todos eles envolvem, de novo, esse problema de agregação. Tá? Como é que eu pego um monte de medidas diferentes e eu encapsulo tudo isso numa única medida. Eu não vou falar de nenhum desses métodos em particular, mas o resumo da ópera aqui é que se vocês já interagiram ou gostam de interagir com algum algoritmo de IA, vocês estão resolvendo esse problema da agregação milhares de vezes por segundo. Tá? Então é um problema importante. Por um lado, o problema é muito importante, mas por outro, talvez vocês estejam um pouquinho ressabiados, porque eu estou meio que falando como se tivesse um grande mistério de como é que a gente devia fazer isso e qual é a maneira certa, e talvez para vocês seja meio óbvio o que você devia fazer. E, de fato, para todos esses exemplos que eu coloquei aqui, a gente essencialmente resolve da mesma maneira. Hoje, a gente acharia muito natural resolver isso usando o que a gente chama da média amostral. Ou seja, você vai pegar toda a sua amostra, você vai somar, digamos, se você tiver N pontos, os N pontos da sua amostra, e você divide por N. Eu imagino que isso pareça extremamente natural para vocês de ser feito nesse problema. Mesmo que eu acho, se eu pressionasse vocês a me explicar exatamente por quê, talvez não fosse tão óbvio explicar. Mas a verdade é que a gente, de fato, aqui, quando eu estou falando desses x's aqui, eles são qualquer uma dessas medidas, notas de prova, casos de dengue, etc. A verdade é que a gente passou, nós, estatísticos, probabilistas, gastamos muito tempo, muitos anos, tentando justificar por que essa maneira de fazer a agregação, a média amostral, é razoável. E, de fato, a gente tem várias razões, várias boas razões para usar a média amostral. E se, num certo sentido, vocês acham a coisa mais intuitiva do mundo, é porque, por bastante tempo, ela não sendo intuitiva, por exemplo, no caso dos gregos, que não usavam a média amostral, a gente meio que se convenceu, e aí no meio do caminho conseguiu convencer vocês também, de que isso é a coisa certa a ser feita. Deixa eu passar por uma rápida cartilha de boas propriedades que a média amostral tem, se você tivesse que convencer, por exemplo, a sua mãe a usar a média amostral. Em primeiro lugar, a média amostral é não viesada. Isso significa que o valor esperado da média amostral, do x-barra, é μ. Aliás, só para ser claro, eu vou usar essa notação de maneira absolutamente consistente. Então, essa barrinha em cima para mim, o x-barra é sempre a média amostral, o μ é sempre o que eu quero estimar, essa média populacional, e o x vai ser sempre a minha amostra. Então, a média amostral é não viesada. Mais do que isso, ela é consistente, o que significa o seguinte: digamos que vocês sejam um aluno nota 8, e ao invés de fazer 4 provas no semestre, vocês façam 5, 6, 7, N provas no semestre, e aí eu tiro a média amostral dessas N provas. Na medida em que N está indo para o infinito, num sentido que eu sei tornar matematicamente preciso, quando eu estou tirando a média amostral dessas N provas que vocês, alunos de nota 8, estão fazendo, essa média amostral devia estar convergindo para 8. Ótimo. Mais do que isso, eu sei dizer alguma coisa sobre a velocidade de convergência. Tem a ver com a distribuição assintótica da média amostral. Se você se interessa pelo lado computacional, de novo você vai concordar que a média amostral é algo muito razoável. É difícil ter uma coisa mais simples do que a média amostral, basicamente é um algoritmo linear, você vai somar todos os pontos da sua amostra e dividir por N. E mais do que, digamos, computacionalmente simples, ele é intuitivo. Mesmo que você pegue um amigo que não tem um refinamento matemático, não devia ser difícil convencer esse amigo de que a média amostral é uma maneira razoável de resolver esse problema. E outras duas propriedades legais da média amostral, mas talvez não tão óbvias, é que, se você estivesse querendo encontrar a função que melhor resume a amostra, e aí resumir a amostra nesse sentido aqui, se você quisesse... calma aí, eu preciso aprender. Se você quisesse encontrar um f, ou será que... Se você quisesse um f aqui, tal que a distância desse f, essa função da amostra toda aqui, é menor possível de cada um dos pontos da amostra, quando você olha para essa distância quadrática, você estaria encontrando a média amostral de novo. E mais do que isso, o último ponto aqui desse slide, a média amostral ela é admissível, o que para mim significa que se você olhar para a distância média entre a média amostral e o que eu estou querendo estimar, esse μ, essa distância aqui, eu não consigo encontrar uma outra função g que é sempre, tal que esse erro aqui é sempre menor para a função g do que para a média amostral. O que é basicamente uma maneira de falar que eu não consigo encontrar um estimador que é sempre melhor do que a média amostral. Tá? Então, é mais uma garantia bacana. Não é importante que vocês entendam cada um dos pontos dessa cartilha, isso não vai ser relevante para o resto da apresentação, mas o que eu mais ou menos queria convencer vocês é de que, de fato, a intuição de vocês bate com o meu conhecimento. A média amostral é algo bem razoável.
E por quê? Deixa eu passar uma rápida intuição de por que a média amostral é razoável nesse problema, digamos, tão genérico que eu apresentei para vocês. A gente meio que sabe que se você tivesse uma distribuição gaussiana para mim é a mesma coisa que uma distribuição normal, significa uma distribuição que tem aquele formato de sino, assim. Né? Então, bom, distribuição normal, é a coisa mais normal do mundo. A média amostral é o estimador certo. Tá? Lembra que quando eu enunciei o problema lá naquele primeiro slide, eu falei, a sua amostra está vindo de uma distribuição que você não sabe qual é. Então, portanto, ela não necessariamente é gaussiana. Mas se fosse gaussiana, a gente sabe que o que você devia estar fazendo é usar a média amostral. E a segunda peça desse quebra-cabeças é o fato de que tem um teorema super importante em probabilidade, chamado teorema central do limite, que, de novo, essencialmente diz que essas gaussianas estão em tudo que é canto. E se você juntar essas duas peças, você meio que cria uma intuição de por que você devia estar usando a distribuição gaussiana, a média amostral. A média amostral é ótima para esta uma distribuição em particular, e essa distribuição em particular, ela aparece em tudo que é canto. Então meio que faz sentido que a média amostral seja muito boa, seja digamos, o candidato natural para a gente. Ainda assim, isso não significa que não tem circunstâncias específicas onde a gente consegue fazer uma coisa melhor do que usar a média amostral. E o que eu queria discutir hoje é um desses nichos, que é o caso de alta dimensão. Então, alta dimensão, para mim, quer dizer que esse meu xi agora não mais vai ser um número, não é mais, digamos, a nota da prova de cálculo 1 de vocês, mas vai ser um vetor em RD. E, de novo, deixa eu tentar tornar isso muito concreto. A gente vai passar desse problema de tentar estimar o talento de vocês em uma matéria, em cálculo 1, para o seguinte problema. Eu estou interessado, digamos que vocês estejam na escola, eu estou interessado em estimar o talento de vocês em matemática, em português e em geografia. Tá? E eu vou pensar nisso como se fosse um vetor. Né? Eu quero estimar o talento em matemática, vai ser, digamos, o meu Mi1, o talento em português, o meu Mi2, e um talento em geografia, o Mi3. Tá? Então, agora eu tenho um vetor inteiro, e eu vou pegar uma amostra, digamos, cada ponto da amostra é uma prova de português, uma prova de matemática e uma prova de geografia, e eu quero usar isso para estimar o talento de vocês em cada uma das 3 matérias. E aí, surpreendentemente, eu consigo fazer uma coisa melhor do que a média amostral. Tá, não está nem um pouco óbvio o que eu devia estar fazendo ao invés da média amostral. Então, vamos prosseguir cautelosamente. O primeiro passo aqui, quando eu digo que dá para fazer uma coisa melhor do que a média amostral, eu preciso meio que explicar o que eu quero dizer com melhor. Quando eu estou falando da média amostral, a gente está falando de uma função da amostra, então eu estou comparando funções, essencialmente. Então, o que eu quero fazer agora é discutir com vocês como é que a gente deveria pensar num estimador sendo melhor do que o outro. Pois bem, para começar com um pouquinho de notação, para a gente um estimador para a média Mi vai ser sempre um Mi-chapéu, uma função da amostra. Tá? Então, vocês podem pensar que essa função, esse Mi-chapéu, é, por exemplo, a média amostral. O chapéu, para mim, especificamente, sempre vai querer dizer um estimador D. Então, Mi-chapéu significa um estimador para Mi. Tá? Isso é uma função da amostra. Na medida em que eu tenho que decidir quão bom o meu estimador é, faz sentido eu pensar numa certa função perda. Eu vou botar um L aqui, L de loss, alguma maneira de medir, olha, vocês são aluno nota 8 e eu falei que vocês são um aluno 7,5, quão boa é essa previsão? E eu vou sugerir, ao longo de toda a apresentação de hoje, a gente fixar a maneira como a gente vai fazer isso, é usar perda quadrática. Então, vocês são um aluno nota 8, eu peguei as provas de vocês, falei, vocês são um aluno 7,5, eu estou incorrendo num erro. Qual erro? 8 menos 7,5, meio ao quadrado. Tá? Esse é o preço que eu estou pagando. E repara que se eu tivesse conseguido encontrar uma maneira de, dada as provas de vocês, falar que vocês são aluno nota 8 e vocês são aluno nota 8, eu estaria pagando um preço de 8 menos 8 ao quadrado, 0. Então, quanto menor a minha perda, melhor. Isso é o caso em que eu estou tentando estimar um número, né? Se o Mi fosse um número. Se ele fosse um vetor, eu vou simplesmente fazer a coisa mais razoável possível aqui, que é olhar para a norma L2. Tá? Então, basicamente, eu vou, na medida em que eu tenho agora, sei lá, N componentes, eu vou olhar para a diferença entre o que eu estou querendo estimar e o meu estimador, elevar ao quadrado e somar em cada uma das N componentes que eu tenho. Nada misterioso. Ainda assim, tem um problema nessa minha definição. Repara que essa definição de L aqui, ela depende de X. Então, digamos, vocês são uma nota 8, aí vocês vão fazer 4 provas. A nota que vocês vão tirar é basicamente aleatória, né? Está ali em torno de 8, mas ela é aleatória. Eu não queria ter que medir o sucesso ou o fracasso do meu estimador
a partir de uma coisa aleatória. Ou seja, se vocês fizessem a prova num dia, eu podia falar que um estimador é muito bom, mas se vocês fizessem uma prova no outro dia, eu diria que o estimador é muito ruim. Então eu meio que quero ter que tirar essa aleatoriedade da minha definição do que é um bom estimador. E de novo, eu vou fazer isso de uma maneira relativamente natural, eu vou tirar o valor esperado. Então eu vou definir essa outra coisa, uma função risco, que é essencialmente o valor esperado da minha função perda. Tá? E esse valor esperado significa que eu vou estar olhando para o valor da minha função perda usando várias amostras x aleatórias. Né? E estou pesando de acordo com a probabilidade de eu ver aquele x. E agora, beleza, eu resolvi essa questão da aleatoriedade. Eu, de novo, vou propor que a gente continue pensando no problema usando uma noção quadrática. Então, o risco, quando o que aconteceu é μ, e eu usei essa função μ-chapéu para estimar, é a diferença entre μ e o μ-chapéu da minha amostra, onde essa amostra está vindo, digamos, uma amostra média, e eu vou levar esse cara aqui ao quadrado. Tá? Então, esse é o termo que me interessa. De novo, isso aqui no caso em R, né, que eu estou subtraindo elementos. Se eu tivesse um vetor, como é o que a gente vai se interessar daqui para frente, eu vou olhar para o risco sendo só o valor esperado da norma L2, da diferença entre o que aconteceu, o μ, e o meu estimador μ-chapéu. Tá? Só isso. Isso é meio que suficiente para a gente ter uma noção para poder comparar estimadores. Porque, bom, um estimador bom é um estimador que tem um risco quadrático baixo. Isso meio que sugere que se eu tenho dois estimadores diferentes e um tem um risco quadrático menor do que o outro, bom, esse estimador devia ser melhor. Ok? Então eu vou transformar isso numa definição. Eu vou dizer que o meu estimador μ-chapéu é inadmissível, leia-se ruim, se eu consigo encontrar um outro estimador, μ-chapéu estrela, que é melhor. No sentido de, para qualquer que seja o μ que eu estou querendo estimar, o risco do meu μ-chapéu estrela é menor do que o risco do meu μ-chapéu. Significa que tanto faz se vocês são um aluno nota 4, nota 9, nota 8, tanto faz o μ aqui, se for sempre verdade que eu tenho uma maneira de estimar melhor, eu devia estar essencialmente preferindo esse meu estimador μ-chapéu estrela. Pois de outra maneira, eu nunca devia estar usando esse meu estimador μ-chapéu. Ele é ruim. No caso quadrático, isso significa dizer que o valor esperado da diferença entre o meu μ-chapéu estrela e o meu μ, se esse cara for sempre menor ou igual do que o valor esperado do meu μ-chapéu menos μ, eu devia estar preferindo o meu μ-chapéu estrela. Tá? Esse é o caso que vai nos interessar. Essa vai ser a definição que a gente vai usar para a admissibilidade. E até agora, bom, na verdade, eu não vou roubar em canto nenhum, eu prometo, mas assim, eu não estou roubando. Essa é uma definição muito razoável. Se parece razoável, ela é razoável. Eu basicamente estou definindo uma maneira de dizer quão ruim um estimador é, e eu estou falando se tem outro que é sempre melhor, independentemente do μ, que, de novo, eu não sei qual é de antemão, então, mas se sempre for o caso que para todo μ tem um cara melhor, eu devia estar usando esse cara melhor. Tá, isso quantifica para a gente o que é um estimador melhor, ou pelo menos um estimador ruim. Um estimador inadmissível é ruim. E o que a gente consegue dizer sobre a média amostral em termos de inadmissibilidade? Um resultado absolutamente chocante, bizarro, incrível, louco, é que a média amostral em dimensão 1, para d igual a 1 e para d igual a 2, a média amostral é admissível, no sentido de que não tem nenhum outro estimador melhor do que a média amostral. Mas, a partir da dimensão 3, existe um estimador que é sempre melhor do que a média amostral. Sempre melhor no sentido de que a média amostral passa a ser inadmissível. Deixa eu passar para vocês quão estranha essa ideia. Vou voltar para o meu exemplo das notas de prova. Digamos que eu estou interessado em saber o talento de vocês em, sei lá, matemática. Eu aplico 4 provas de matemática, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a média amostral dessas 4 provas e essa vai ser a minha estimativa de quão bom vocês são em matemática. E se eu fizer isso, beleza, estou com um estimador bacaninha, admissível, ótimo. Agora eu quero saber o talento de vocês em matemática e em português. Vou fazer 4 provas de matemática, 4 provas de português. Tiro a média amostral de matemática, esse é o meu estimador para o talento de vocês em matemática, faço a mesma coisa em português, e aí, de novo, bom, funcionando, tem um estimador admissível, legal. E repara, o talento de vocês em matemática, eu estou assumindo, é totalmente independente do talento de vocês em português. Ótimo. Mas agora eu estou interessado em estimar o talento de vocês em matemática, em português e geografia.
Vou fazer a mesma coisa, 4 provas de matemática, tiro a média, 4 provas de português, tiro a média, 4 provas de geografia, tiro a média, e subitamente eu tenho um estimador que é péssimo. Que tem uma coisa que é sempre melhor, e é melhor se eu estou com 3 matérias, 4 matérias, 5 matérias, sei lá quantas matérias hoje em dia vocês estão fazendo na faculdade. É estranho, é chocante, e a pergunta natural é, tá bom, tem algumas perguntas naturais. A primeira é por quê? 3. E 2, o que pode ser melhor? Não parece que eu tenho informação nesse problema para fazer uma coisa melhor do que a média amostral. E a maneira como a gente vai tentar resolver isso aqui é olhar para a distribuição que mais favorece a média amostral. Eu meio que estava argumentando antes que no caso gaussiano a média amostral é ótima. Então a maneira como a gente vai tentar provar que tem uma coisa melhor do que a média amostral é se fixar nesse caso gaussiano, que favorece a média amostral, e vai tentar encontrar um estimador que é melhor, sempre. Tá. Vamos lá. Que formato poderia tomar esse estimador? De novo, para botar um pouquinho de notação no slide, a gente está interessado em estimar esse vetor aqui, mi negrito, mi vai de 1 até mi d. Então, de novo, vamos pensar nesse caso de português, matemática, português e geografia. D igual a 3. Né? Eu tenho 3 coisas que eu quero estimar, então eu vou ter um mi1, mi2, mi3. A média amostral seria simplesmente eu tirar a média de cada coordenada do meu vetor. Então, a média das provas de matemática, a média das provas de português e a média das provas de geografia. Eu vou assumir, daqui em diante, que o n igual a 1. Isso é só uma simplificação, de novo, não estou roubando, vai ficar mais fácil nos slides, o que significa que eu vou tentar provar uma coisa ainda mais estranha, que é, bom, n igual a 1 aqui para mim significa que eu só vou aplicar uma prova de matemática, uma prova de português e uma prova de geografia. Obviamente, tirar a média de uma coisa só é ela mesma, né? Então, essencialmente, nesse caso, o meu x barra ali, a minha média amostral, é só o meu vetor x, né? São só as observações que eu recebi. Então, de novo, o que eu quero fazer é vocês vão fazer uma prova de português, uma prova de matemática, uma prova de geografia. Eu tenho que dar a nota final do boletim de vocês, dizer o talento de vocês em cada uma das matérias. E ao invés de vocês tiraram 10 em matemática, eu falar, vocês são aluno nota 10, 9 em português, aluno nota 9, 6 em geografia, aluno nota 6, eu vou fazer uma coisa diferente. Beleza? Daqui em diante eu vou sempre assumir que esse XK, a nota, sei lá, em uma disciplina, vai ser independente das outras e ela vai ter uma distribuição gaussiana com uma média MK, de novo, a média é o talento de vocês na disciplina, e a variância é 1. De novo, para simplificar, a variância podia ser arbitrária, o resultado vai continuar valendo. Tá bom? Posto tudo isso junto, quem é esse estimador maravilhoso, quem é esse estimador incrível que consegue ser melhor do que a média amostral? Bom, o nome dele, obviamente, é estimador de James Stein. Sei lá. Bom, está aqui em cima, né? Estimador de James Stein. E o formato que ele toma é o seguinte: o meu Mi Chapéu JS, o meu estimador de James Stein, é essencialmente a média amostral, vezes alguma coisa. Tá? Isso aqui é um número. E repara que, bom, no nosso caso em que n igual a 1, o x barra, como eu argumentei, é igual a x, são as minhas observações, e essa norma L2 ao quadrado de x barra é a norma L2 ao quadrado de x, é só o somatório das componentes ao quadrado de x. Tá? Quem que é esse cara dentro dos parênteses, de parênteses? Esse cara é 1 menos alguma coisa, vai ser um número menor do que 1. Então, isso é o que a gente entende como um estimador de encolhimento. Eu estou pegando, digamos, as notas das provas de vocês e eu estou encolhendo. Estou encolhendo para 0. Tá, de novo, parece que eu estou, tipo, é paradoxo atrás de paradoxo. Né? Eu estou falando assim, não só tem uma coisa melhor do que a média amostral, e o que eu vou fazer que é melhor do que a média amostral é o seguinte: vocês tiraram 10 em matemática, vocês vão tirar 9 no boletim. Vocês tiraram 9 em português, eu vou dar 8 e um pouquinho. E se vocês tiraram 6 em geografia, vocês vão receber 5 e pouquinho. E eu estou falando que isso é melhor do que a média amostral, do que dá exatamente a nota que vocês tinham tirado. Então é óbvio que eu preciso explicar um monte de coisa aqui para não parecer maluco ao final dessa apresentação. Esse estimador aqui é o que a gente entende como um estimador de encolhimento, e a maneira de pensar nesse estimador é: eu estou pegando a média amostral e eu estou encolhendo para 0. Tá? Então, estou diminuindo, achatando todo mundo para 0. Beleza. Então o próximo passo é convencer vocês de que eu não estou maluco. Tem duas maneiras de eu tentar convencer. Uma é com matemática, e eu, dado que esse é o colóquio, eu me sinto à vontade de fazer isso. E a segunda é tentando passar alguma intuição. Tá? Então o que eu vou fazer primeiro é olhar para a parte matemática e depois voltar e ver se eu consigo passar alguma intuição. Então a parte matemática é esse teorema super lindo de 1961, que diz o seguinte, vamos ler juntos. Supõe que a gente tem um xk sendo uma variável aleatória independente.
tem uma distribuição normal, com média MK, variância 1, exatamente a situação em que a gente estava olhando até aqui. Né? A gente tem esse vetor μ, que a gente está interessado em estimar, x barra vai ser a média amostral, no nosso caso x barra, como n igual a 1, essas são só as observações que a gente teve, e μ chapéu JS é o estimador de James Stein, então eu vou provar que o valor esperado da norma ao quadrado de μ menos μ chapéu do estimador de James Stein, o risco do estimador de James Stein, é sempre menor do que o risco da média amostral para qualquer que seja o μ. Tá. Bem ou mal, o que esse teorema está dizendo para vocês é que a gente devia sempre usar o estimador de James Stein, ao invés da média amostral. E para provar isso aqui, a minha proposta é provar isso aqui em 4 slides. Então, esse é um dos grandes resultados do século passado, mas eu estou confiante de que a gente consegue. E envolve 3 grandes ideias. A primeira grande ideia é uma coisa chamada lema de Stein, que é uma maneira de caracterizar a distribuição gaussiana, a distribuição que nos interessa, usando uma equação diferencial. A segunda ideia é o que a gente chama do estimador de risco de Stein. Ou seja, ao invés de a gente se preocupar em estimar o μ, que é o que a gente está fazendo até agora, né, para encontrar um μ chapéu, eu vou tentar estimar a função de risco, aquele R. Então, eu vou tentar encontrar um R chapéu. E o terceiro passo vai ser juntar essas ideias e provar que esse estimador de encolhimento que eu apresentei, de fato, domina, ele é melhor que a média amostral no sentido que está aqui nesse teorema. Bom, então eu vou seguir passo 1, passo 2, passo 3. Se vocês não têm muita experiência com estatística ou probabilidade, talvez alguns passos fiquem um pouquinho confusos, não tem problema. Eu já volto para a gente discutir um pouco da interpretação do que está acontecendo. Mas, primeiro passo, lema de Stein. O lema é o seguinte: a gente vai olhar para o caso univariado. Então, x é uma variável aleatória real. Supõe que x é uma normal com média μ e variância sigma 2. A gente tem uma função h de R em R, que é diferenciável. E, uma condição técnica, o valor esperado da norma de h' de x é finito. Ok? Então, eu consigo escrever o valor esperado de x menos μ vezes h de x como sendo sigma ao quadrado, o valor esperado de h' de x. H' aqui é a derivada. Ok? Não está nem um pouco óbvio porque isso é relevante, né? Mas vamos passo a passo. Então, isso aqui é o que eu quero provar. Primeiro passo, eu vou olhar para o caso mais simples possível para mim. Eu vou supor que a média é 0, μ é 0 e a variância é 1. Tá? E vamos provar esse caso e depois a gente prova o caso geral. Primeiro passo nessa demonstração, repara que essa função h, eu posso transladar ela por c e nada muda no que eu quero provar. Então, por quê? Porque, essencialmente, eu tenho, se eu somar c ao meu h aqui, eu teria um c vezes, o valor esperado de x menos μ vezes c. Esse c é uma constante, então ele sai do valor esperado. O valor esperado de x menos μ vai ser 0. Né? O valor esperado de x é μ. Tá? Então, esse c não vai alterar o lado esquerdo e também não vai alterar o lado direito porque é uma derivada. Né? Então, quando eu tomar a derivada, essa constante morre. Então, dado que eu posso escolher quem é esse c, eu vou simplesmente fixar o h de 0 sendo 0. Ok? Passo seguinte, eu vou olhar para essa integral aqui de 0 a infinito. De 0 a infinito de xh de x, o e elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Esse cara aqui digamos, esse cara aqui, só que ao invés de integrar de menos infinito a infinito, eu só estou olhando essa parte de 0 a infinito. Tá? Então, vamos olhar para essa integral aqui. Eu vou escrever esse meu h de x aqui como sendo, pelo teorema fundamental do cálculo, a integral de 0 a x de h' de y. Ok? Aí essa integral de 0 a x eu vou escrever como a integral de 0 a infinito de uma função indicadora. Agora, eu vou trocar a ordem de integração. Então, em vez de fazer di dx, eu vou fazer dx di. E eu vou resolver essa integral aqui de dentro. Né? Eu joguei tudo de y para fora. Então, eu tenho essa integral de y a infinito de x a menos x ao quadrado sobre 2. Esse cara aqui eu sei resolver, vocês também. Vai ser o h', desculpe, vai ser e elevado a menos y ao quadrado sobre 2. Tá? E eu pude trocar a ordem de integração por essa condição técnica que eu coloquei ali. Ok? Ok. Tá. Isso é uma parte do meu problema, a outra parte é olhar para essa integral de menos infinito a 0. O problema aqui é essencialmente simétrico, bem ou mal, tudo funciona, então eu só vou não mostrar, mas também vale que a integral de menos infinito a 0 de xh de x de menos x ao quadrado sobre 2 é exatamente quem você gostaria que fosse. E se você somar esses dois lados, né, se você somar a integral...
Tá, eu não sei usar. A integral de menos infinito a zero mais a integral de zero a infinito desse cara aqui, você vai ter exatamente, bom, esse valor esperado aqui, no caso em que μ é zero e sigma ao quadrado é 1, então você tem exatamente o valor esperado de xh de x, e o lado direito você vai ter a integral de menos infinito a infinito do valor esperado de h' de x, né, aqui de y. Então você recupera essa igualdade aqui, no caso em que x é uma normal de média zero e variância 1. Eu preciso provar o caso geral, mas o caso geral é fácil, porque eu consigo só escrever o meu x genérico como sendo uma média μ mais sigma vezes uma variável aleatória normal de média zero e variância 1. E aí o que acontece? O meu valor esperado de x menos μ vezes h. Bom, x menos μ, se você reparar, é só sigma z, né? Então sai um sigma aqui, e eu fico com o meu z aqui. E aí eu tenho esse h de μ mais sigma z, né? Que é o meu x. Mas aí eu posso pensar na minha função aqui dentro como sendo uma composição de, você me dá um z, eu multiplico por sigma e somo μ, e depois eu aplico h. Se eu pensar nesse cara todo junto como a minha função, aí eu posso aplicar o meu caso anterior, né, em z, que é uma variável de média zero e variância 1. E o que vai acontecer? O fato de eu estar multiplicando z por sigma significa que na derivada vai sair um sigma a mais. Esse é o meu sigma ao quadrado aqui, e eu recupero o valor esperado da derivada de μ mais sigma z, que é só o meu x. Tá? Então, recuperei a minha igualdade. Isso tudo para dizer que esta maneira de escrever as coisas é verdadeira. Esse é o caso em uma dimensão, né? Com o meu x é uma variável aleatória, o meu μ é um número real. Como eu já falei, a gente está interessado no caso multidimensional, né? A gente está interessado em vetores de alta dimensão. Então eu tenho que contemplar a versão multidimensional desse resultado aqui. Por sorte, ela não é complicada. Ela é o seguinte: digamos que a gente tem x1 até xd, onde cada xk aqui é uma variável normal, com média mk e variância 1. Ou seja, se eu juntar todos esses xk's aqui num vetorzão, eu vou ter a minha amostra x. Esse cara aqui vai ter uma distribuição normal, com média exatamente o vetor que eu quero estimar, e uma matriz de covariância e identidade. E aí, se eu tenho uma função h de RD em RD, cujo valor esperado da norma do jacobiano é finito, então vale o mesmo resultado de antes, mas numa versão um pouquinho generalizada, que é o valor esperado de x menos μ transposto com h de x, né, esse produto interno, é igual ao valor esperado do traço do jacobiano. Deixa eu provar isso aqui. A maneira como a gente vai provar isso aqui é, obviamente, apelando para o caso unidimensional. Ou seja, vamos olhar para cá. Isso aqui é um produto interno, um somatório de K indo de 1 a D, né, desses produtos. Então, eu vou olhar para um cara só. Eu vou olhar para o elemento K desse vetor. Então, xk menos mk. E aqui hk vai ser o késimo. Então, eu estou pensando nesse lado esquerdo aqui como se fosse um vetor x menos μ, produto interno com um vetor h de x. Eu estou falando, fixa o késimo elemento desse meu vetor x menos μ e fixa o késimo elemento desse meu vetor h. Tá? E vou olhar só para esse cara. Então, esse é esse cara que eu escrevi aqui. O que eu posso fazer, dado que eu estou tomando o valor esperado, é condicionar em todas as variáveis que não xk. Aí eu vou ter essencialmente um valor esperado que só depende de xk, ou seja, eu estou reduzindo o caso unidimensional. Nesse caso unidimensional, eu aplico o lema que a gente acabou de provar, eu recupero aqui essa derivada, e depois eu descondiciono, um truque clássico em probabilidade, e aí eu recupero o valor esperado da derivada. O que eu tenho que fazer agora? Se eu somar as k componentes, né, ou seja, k indo de 1 a d, eu vou ter exatamente o que eu quero provar. Né? Eu vou ter aqui, desse lado, o meu produto interno, e do lado direito eu vou estar somando essas derivadas. Isso vai ser essencialmente o traço da jacobiana. Né? Então eu tenho minha matriz jacobiana, eu estou olhando para o traço, eu estou somando as entradas na diagonal desse cara. Tá? Então isso prova esse meu resultado. Tá? Nem um pouco óbvio por que isso aqui é relevante. Ainda assim, dado que a gente vai seguir por um caminho, mas eu quero parar para apontar uma coisa muito bonitinha que está muito perto do que a gente está vendo, que é o fato de que o que aconteceu aqui, a mágica que aconteceu aqui, é que a gente consegue, essencialmente, ou conseguiu aqui, caracterizar, a gente está falando que se você tem uma distribuição gaussiana, então vale essa relação. A volta vale também, não é difícil de mostrar, né? Que se vale essa volta aqui para todo o H com essa condição, então o X tem que ser gaussiano. Então existe uma maneira linda de caracterizar uma distribuição de probabilidade através de uma equação diferencial.
Isso é conhecido como método de Stein. Bom, de novo, o Stein, bom, tudo aqui tem Stein no nome, né? É um dos titãs do século passado na estatística. Então, isso é uma coisa chamada método de Stein. E esse método é muito, muito bacana porque você consegue, através dele, você quer provar que, por exemplo, as coisas convergem para uma gaussiana, você consegue transformar isso num problema de equações diferenciais, num certo sentido, e resolver esse outro problema e obter, por exemplo, versões quantitativas do teorema central do limite. Então, esse é um caminho que a gente não vai seguir, mas que ele existe e que ele é muito bonito. Esse é o passo 1. Passo 2. O estimador de risco de Stein. Vamos ler juntos? Suponha que a gente tem x1 até xd variáveis aleatórias independentes, cada uma delas normal, com média μk e variância 1. E a gente quer estimar esse vetor μ através desse estimador μ chapéu, que é x menos uma correção. Essa correção eu estou chamando de h. Tá? O x, lembra, é a média amostral. Então, esse meu μ chapéu é a média amostral menos uma correção. Eu vou assumir que essa correção tem aquela mesma condição de regularidade. E define esse cara aqui, essa função R chapéu, que é d mais a norma ao quadrado de h de x menos 2 vezes o traço do gradiente de x. Define essa função. E essa estatística aqui, essa função da amostra, ela é não viesada para o risco quadrático que nos interessa. Ou seja, se eu tomar o valor esperado desse cara aqui, eu recupero exatamente o nosso risco quadrático, né? Que é o R de μ chapéu. Eu vou provar isso aqui, a prova não é complicada, mas repare que tem um milagre que está acontecendo aqui. O milagre é o seguinte, o lado direito depende de μ, né? O risco depende de μ. E eu não sei calcular esse cara porque eu de antemão estou assumindo que eu não sei quem é μ, esse é todo o meu problema. O lado esquerdo é um cara que eu consigo calcular, o R chapéu é um cara que eu consigo calcular na mão. Eu não preciso saber quem é μ para calcular esse R chapéu. E o que eu estou falando é que se eu calculo esse R chapéu aqui, que é só uma função da amostra, eu consigo, em média, obter uma coisa que tem a ver com μ. Tá, isso vai ser mega útil para a gente, um passo à frente. Antes disso, deixa eu demonstrar esse resultado. Então, a gente vai olhar para o nosso risco, que é igual a esse valor esperado aqui, e repare que o nosso μ chapéu aqui, ele é basicamente um x menos h. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou expandir esse meu risco aqui, ele vai ser esse valor esperado aqui. Nesse meu μ chapéu aqui, eu vou botar x menos h, e eu vou ter um menos μ aqui, ao quadrado. Então, esse cara é esse cara aqui. Agora, eu vou expandir esse quadrado. Eu vou ter um xk menos μk, esse é o meu primeiro termo. Eu vou ter um hk ao quadrado, é o meu segundo termo. E o meu terceiro termo vai ser o quê? Menos 2 vezes xk menos μ vezes o h de k. Esse cara aqui. Esse primeiro termo aqui, eu sei calcular quem é, porque essencialmente o valor esperado de xk menos μk ao quadrado é a variância. A variância aqui é 1. Então eu estou somando d vezes 1. É d. Então eu recupero esse d aqui. Esse valor esperado aqui, desse somatório de h ao quadrado de k, é simplesmente, por definição, o valor esperado da norma de h de x ao quadrado. E o meu último termo, de novo, é simplesmente o valor, menos 2 vezes, o valor esperado de x menos μ transposto h de x. Aqui entra o lema de Stein. Aqui a gente aplica o que a gente tinha descoberto no último slide e vai trocar o x menos μ transposto h de x, que é uma coisa que depende de μ, pelo traço da jacobiana, que não depende mais de μ. E aí agora, repara, eu tenho o valor esperado aqui e o valor esperado aqui. Se eu botar o valor esperado para fora, né, desse negócio, eu vou ter o valor esperado de d mais a norma de h de x ao quadrado menos 2 vezes o traço da jacobiana, que é exatamente o meu R chapéu, é exatamente esse cara. E eu provo isso aqui. Ainda não está claro por que isso aqui é útil, tá? Mas falta um passo só. Deixa eu antecipar qual vai ser o passo. O nosso passo vai ser pensar no nosso estimador de James Stein como se fosse a média amostral menos um H, menos uma correçãozinha. Qual é essa correção? Lembra quando eu mostrei o estimador de James Stein lá atrás? Era 1 menos alguma coisa vezes a média amostral? Esse menos alguma coisa vezes a média amostral vai ser o nosso H. Tá? E aí eu vou tentar aplicar esse lema aqui. Beleza? Então, o último passo que falta para a gente é provar James Stein. Então, em primeiro lugar, eu quero provar que o risco de James Stein é menor do que o risco da média amostral. Vamos começar olhando para o risco da média amostral. O risco da média amostral é o valor esperado da norma de x menos μ ao quadrado. Isso é simplesmente o somatório de k vai de 1 a d do valor esperado de xk menos μk ao quadrado. Como eu falei, essa é a variância é 1. Eu estou somando d vezes 1 é d. Então, o risco da média amostral é d. E eu preciso mostrar que o risco de James Stein é menor.
Então, como eu falei, a gente vai olhar para aquele H. No caso de James Stein, o H tem essa forma aqui, d-2 sobre a norma de x ao quadrado vezes x. E, portanto, isso aqui é um vetor. O késimo elemento desse vetor é só o d-2 vezes xk, né, o késimo elemento, e o denominador ali não depende de k, ele vai ser só o somatório de x1 ao quadrado até xd ao quadrado. Então, o que eu vou fazer agora é calcular os dois termos que eu preciso para usar o estimador de risco. Eu preciso do traço da jacobiana e eu preciso da norma de h de x ao quadrado. Então, para a gente olhar no traço da jacobiana, vamos primeiro olhar para a derivada de h de k em xk. Então, eu só estou derivando esse cara aqui em xk. Eu vou ter d-2, eu vou derivar aqui em xk, esse cara morre, então esse é o primeiro termo aqui, menos d-2xk vezes a derivada aqui do denominador, vai ser d-2xk vezes xk. Né? O d-2xk é o numerador, e a derivada desse cara aqui em xk vai ser 2xk, dividido pelo denominador ao quadrado. Portanto, eu consigo escrever isso aqui de uma maneira um pouquinho mais conveniente, como d-2, a norma de x ao quadrado, menos 2 vezes d-2 xk ao quadrado sobre a norma de x à quarta. Para eu ter a norma o traço da jacobiana, a única coisa que eu tenho que fazer é somar isso aqui em k. Se eu somar esse cara, então eu vou somar esse cara aqui para todos os k's, indo de 1 a d. Esse primeiro termo aqui não depende de k, então eu vou ficar com um termo que é d vezes aquilo, então é d vezes d-2 sobre a norma de x ao quadrado. E quando eu for somar esse cara aqui em k, a única coisa que depende de k é esse termo aqui. Então eu vou ter esse somatório aqui, e repara que esse somatório aqui é exatamente a norma de x ao quadrado. Então em cima eu tenho a norma de x ao quadrado, embaixo eu tenho a norma de x. A quarta cancela. Tá? Então essa norma de x à quarta vira só a norma de x ao quadrado. E aí aqui, se eu olhar para essa multiplicação, eu tenho d vezes d-2 sobre a norma de x ao quadrado, menos 2 vezes d-2 a norma de x ao quadrado. Então vai ficar um d-2 ao quadrado aqui, tá? Que é o que está aparecendo ali. Esse é o primeiro termo que nos interessa, o traço jacobiano. O segundo termo que nos interessa é a norma quadrática do h. Esse cara é fácil de calcular, né? Porque a norma ao quadrado vai ser o somatório em cada componente do h de k ao quadrado, então desses caras aqui ao quadrado. De novo, vai sair um d-2 ao quadrado. Aqui embaixo vai ficar a norma de x à quarta, e aqui vai sair um somatório de xk ao quadrado, mesmo truque de antes, norma de x ao quadrado vai cortar, em cima ao quadrado, embaixo à quarta, o que sai, vai ser o d-2 ao quadrado sobre essa norma de x. Tá, beleza, falta um passo, que é juntar essas coisas todas, para a gente ver que o estimador de risco de Stein, nesse caso aqui, vai ser, bom, se vocês lembrarem, a definição é d mais a norma de h ao quadrado, menos 2 vezes o traço da jacobiana. Aplicando isso aqui, eu tenho d mais a norma de h ao quadrado, vai ser esse cara aqui, d menos 2 ao quadrado sobre a norma de x, menos 2 vezes o traço, que é esse cara aqui. Então, menos 2 vezes esse cara aqui. Quem que eu recuperei? D menos essa quantidade aí, d menos 2 ao quadrado sobre a norma de x ao quadrado. O que me resta fazer? Bom, a única coisa que eu preciso fazer agora é lembrar que esse cara aqui é não viesado para o risco que me interessa. Então, eu sei que o risco desse estimador de James Stein é simplesmente esse valor esperado aqui. E aí, eu posso nem saber calcular quem é esse cara aqui precisamente, mas o fato é que eu tenho D menos uma coisa que é positiva. É o suficiente para eu concluir que esse cara vai ser menor do que D, que é o risco da média amostral. Beleza. A minha promessa foi realizada. Eu provei. Essa prova está justa, é isso mesmo. Mas eu tenho a sensação de que talvez as coisas não tenham ficado exatamente... talvez vocês saiam um pouquinho nervosos assim, dessa palestra. O que seria bem justo. Na verdade, isso é o problema de vocês. Mas onde é que a gente está? A gente está no seguinte, a gente provou este resultado. Tá? Se a gente tem um xk que é gaussiano μk com variância 1, então, de fato, o risco de James Stein é menor do que o risco da média amostral sempre. Tá. Deixa eu fazer alguns comentários rápidos. Primeiro comentário, se o μ fosse exatamente zero, tá? O μ pode ser qualquer coisa, o resultado vale para qualquer μ, mas se ele fosse zero, a gente consegue calcular em forma fechada que o risco do estimador de James Stein é 2 e o risco da média amostral continua sendo D, ele é sempre D. O que significa que quanto maior a dimensão, maior a diferença em usar a média amostral versus o estimador de James Stein. Ou seja, quanto maior a dimensão, melhor James Stein. Então, se vocês fazem, sei lá, 7 disciplinas na faculdade de vocês têm mais argumento para convencer
o pessoal de vocês a não tomar a média amostral do que se vocês tivessem só, sei lá, 3 matérias. Segunda coisa, por que a gente está encolhendo para 0? Lembra, isso causou um pouquinho de incômodo na gente. Isso aqui, na verdade, foi uma coisa um pouquinho mais dramática. A prova é bem mais fácil desse jeito. Mas a verdade é que vale para qualquer encolhimento. Você pode encolher para qualquer número. Você não precisa encolher especificamente para 0. É só importante que você encolha. O que isso significa? Que talvez fosse muito mais razoável, ao invés de encolher para 0, você encolher para, digamos, média do seu vetor. Então, se você está olhando para suas notas nas provas de matemática, português e geografia, ao invés de você encolher todo mundo para 0, você meio que podia encolher todo mundo, digamos, para a média desse vetorzão. Tá? Seria mais razoável, talvez. Eu seria menos injusto com vocês. Você pode fazer isso. Isso te dá um outro estimador, esse estimador de James Stein modificado, JSM aqui. E esse estimador, que na verdade está pegando a média amostral e está puxando todo mundo para mais perto da média universal desse vetorzão, também é melhor do que a média amostral. E a maneira de entender isso aqui é o que esse estimador está fazendo. Em todas as suas instâncias, ele está encolhendo, como a gente falou. Então, ele está pegando casos de valores muito grandes ou muito pequenos e ele está encolhendo todo mundo para um lugar comum. Tá? Essa é a ideia fundamental do que a gente está fazendo. Deixa eu passar rapidamente uma intuição de por que isso pode ser útil. Essa intuição é uma intuição de 1970, do Brad Efron, que tem a ver com beisebol. A ideia é o seguinte, imagina que você tenha 10 jogadores de beisebol, tá, num campeonato, e a gente olha para a performance desses 10 jogadores até, sei lá, abril daquele ano. Tá? Em beisebol você tem que ficar batendo várias vezes, ver se você acerta ou não a bola. Tá? Então cada jogador tem, digamos, um talento. Digamos que o meu talento fosse de, sei lá, 40%, ou seja, 40% das vezes eu consigo... Esse é o momento ruim de tirar foto. 40% das vezes você de fato acerta. Tá? E eu olho o que acontece até abril e o meu objetivo é estimar qual vai ser a performance desse jogador no resto do campeonato. Tá? Então, uma coisa que você imaginaria que é razoável é você pega esses 10 jogadores, se o jogador acertou 40% até abril, cara, provavelmente ele vai acertar 40% até o fim do ano. Se ele acertou 20%, sei lá, eu não tenho nenhuma informação razoável para esse jogador. Eu vou supor que ele vai acertar 20% até o final do ano também. Isso seria usar a média amostral. Né? Eu testei esse cara até abril e eu estou querendo estimar o talento dele para rebater as bolas. Então, deixa eu mostrar os dados de 1971. Isso é verdade quase todo ano, na verdade, é só porque esses dados eram mais fáceis de pegar. Aqui, nessa primeira coluna, eu tenho 10 jogadores. E aqui eu tenho a média das batidas nas primeiras 45 batidas, elas estão ordenadas. Então o jogador 1 é o melhor jogador e o jogador 10 é o pior. E se você fosse apostar o que aconteceria no resto da temporada, você falaria, bom, o jogador 1 acertou 40% até abril, ele provavelmente vai acertar no resto da temporada 40% também. Tá? Então esse seria o seu estimador da média amostral. Aqui, nessa segunda coluna, é o que de fato aconteceu. Foi o talento, foi o número de vezes que esses jogadores acertaram no resto dos meses. E aqui à direita você está vendo James Stein. Repara que nesse primeiro caso aqui, James Stein é praticamente tão bom quanto a média amostral. Né? O cara no resto do campeonato acertou 35% das vezes, a média amostral era 40% e James Stein foi 30%. Ok. Mas para todos os outros caras, repara que o James Stein está mais perto do que aconteceu do que de fato a média amostral. Sempre, sempre. Então esse cara aqui acertou 28, 27,5, James Stein disse 28, a média no começo era 35, etc, etc. Se você for vendo aqui todos esses números, você vai se convencer de que James Stein é sempre melhor. Qual é a lógica aqui? Então tem um fenômeno famoso que explica mais ou menos o que está acontecendo, que está por detrás de por que James Stein aqui está ajudando. Por que esse cara que acertou 40% das vezes? Provavelmente é um jogador muito bom. Era, no caso, porque, bom, 1970. Era um jogador muito bom. Mas, além disso, ele provavelmente deu sorte. Provavelmente. Porque para ele ser tão bom, tão melhor do que os demais, ele é um bom jogador e deu um pouquinho de sorte. Até abril. E depois? Depois ele provavelmente... ninguém dá sorte o tempo inteiro. Ele reduz um pouco o talento dele. Então, tem um fenômeno de regressão à média. Da mesma maneira, pega um cara que é muito ruim, o cara que estava acertando 20% das vezes. Esse cara, de fato, não é o melhor. Mas talvez ele também tenha dado um pouquinho de azar. E aí, no resto da temporada, a sorte volta, num certo sentido, e ele sobe um pouquinho. Ele continua não sendo um cara incrível, mas ele é o melhor. Um pouquinho melhor. O que o James Stein está fazendo, quando ele está fazendo esse encolhimento, ou uma intuição, que eu espero que acalme um pouco vocês, é que esse encolhimento está meio que resolvendo um pouco esse problema da sorte. Ele está trazendo essa regressão de volta à média.
Isso você vê muito com atletas. Né? Um cara vai muito bem no começo da temporada e depois se ferra. Né? E o contrário também. Essa é uma maneira de entender James Stein. Ainda assim, essa é uma maneira um pouquinho capciosa. Então, eu mostrei o resultado, eu falei que ele era bizarro, eu provei o resultado, então, ok. Agora, eu tentei dar uma intuição, agora deixa eu, de novo, puxar o tapete debaixo de vocês e desfazer essa intuição em um slide. Em primeiro lugar, vocês podem falar, não, eu estou roubando porque eu fiquei o tempo inteiro falando de distribuições gaussianas. Não, isso aqui vale para quase qualquer distribuição, tá? Asterisco, mas quase qualquer. E vocês podiam falar, você roubou porque você está medindo o sucesso ou fracasso de maneira quadrática. Também não é verdade, vale para quase qualquer função convexa. Então, não roubei. 2, essa intuição do Basel, ela é uma intuição que faz sentido quando você está assumindo que as componentes do vetor que você está querendo estimar têm algum grau de dependência, ou seja, eu acertei 40%, mas os meus amigos todos acertaram 30% das vezes, esse 30% é informativo da minha performance, eu provavelmente vou voltar a ficar mais perto de 30%. Né? Mas o resultado que a gente provou é para um caso completamente independente. Deixa eu tornar isso bastante vivo. Digamos que eu queira estimar número de pessoas, número de fios de cabelo na plateia, intensidade da tempestade em Júpiter e número de cobras aqui na mata. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, e ainda assim, se eu quero estimar essas 3 coisas conjuntamente, melhor do que tirar a média de uma amostra de cabelo de vocês, melhor do que medir lá Júpiter e tentar caçar as cobras aqui, é usar James Stein. E, cara, não tem nada a ver, cabelo, tempestade, cobra, nada a ver com nada. O resultado ainda vale. Uma outra pergunta legal, tudo que a gente fez aqui foi para tentar mostrar que a média amostral é inadmissível. Pergunta natural, James Stein é admissível? Não é. Ele não é, mas é fácil de ver porque que ele não é. Ele não é porque quando a gente está fazendo 1 menos alguma coisinha, em casos bem patológicos essa coisinha pode ser maior do que 1. E aí esse coeficiente, ao invés de ser só um coeficiente que está encolhendo, ele troca de sinal. Trocar de sinal é uma péssima ideia. Então, digamos, eu quero estimar, sei lá, a nota de vocês, e aí em vez de eu encolher o 10 para tipo 9 ou 10 para 8, eu estou encolhendo 10 para menos 2. Não pode ser uma boa ideia. Então o que você pode fazer é só olhar a parte positiva desse cara. E dá para provar que a parte positiva é estritamente melhor do que você não botar a parte positiva. Legal. A pergunta seguinte é, esse cara é admissível? Esse cara que eu botei aqui, ou seja, a parte positiva do fator de encolhimento. Pergunta de pesquisa. Então, para vocês. Por último, eu falei que existem várias situações em que você consegue provar que a média amostral não é boa. Existem várias outras. Uma delas é uma questão de robustez e tem uma pesquisa super legal sendo feita, por exemplo, aqui no INPE em relação a isso, que é olhar para situações em que você está com uma distribuição que é muito diferente da gaussiana e tentar fazer algum estimador diferente. Mas, no final do dia, para mim, o que é mais relevante é tentar convencer vocês de que tem muitas ideias muito bonitas, contra-intuitivas e super aplicáveis para a vida de vocês nesse campo de estatística matemática, e eu espero que isso motive vocês a dar um pouquinho mais de olhada e atenção para esse campo. Muito obrigado, pessoal.